Só para a gente recordar aqui, o versículo que o pastor Henrique citou foi Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu achei muito interessante, eu gostei muito dessa mensagem, eu até gravei a mensagem desse dia. E essa mensagem é muito interessante porque tem muitas pessoas que chegam para mim e me perguntam assim, ou vêm me fazer elogios sobre algumas qualidades que eu tenho. E eu nunca respondo o que eu tenho, eu sempre digo assim, eu procuro ser. Um exemplo, Tiago, você é muito inteligente, você é muito esforçado, muito dedicado. Eu digo, olha, eu procuro ser. Porque a gente sempre erra, decepciona alguém, a gente acaba se exaltando demais e por se exaltar, achar que sabe tudo, a gente acaba escorregando no quiabo. Então eu nunca procuro dizer assim, eu sei, eu sou. Eu sempre procuro dizer eu procuro. Por quê? Por mais que eu esteja fazendo certo, não significa que eu tenha que deixar de aprender. Então, essa mensagem particularmente falou muito comigo nessa questão aí, justamente de nós sermos a diferença. E não é fácil. Nós conversamos uma vez em um dos nossos bate-papos aqui na cela sobre uma questão de quando a gente procura ser diferente, quando a gente procura fazer as coisas certas, a gente acaba ficando sozinho. Não sei se você se lembra. Sim. Um exemplo. Os seus colegas, que você não deixou de ter, mesmo com a sua fé, convidam você para ir numa balada. E você, com sua postura de cristão, percebe, não, isso não é lugar para mim. Você recusa. Devido a essa sua atitude, seus amigos acabam se afastando de você e você ficando um pouco isolado. Foi nisso que nós tocamos nesse bate-papo que tivemos. Você, por razão da sua conduta, por razão da sua ética, você acaba, vamos dizer assim, se sentindo um pouco sozinho, ficando um pouco sozinho. Entra meio nessa situação. Então nós temos que procurar ser a diferença. Não é fácil a gente influenciar os outros, porque é mais fácil a gente ser influenciado do que influenciar os outros. Mas o que particularmente me chamou a atenção é sobre exatamente ser um cristão de verdade, que foi no que ele focou. Porque não é sempre que nós somos cristãos de verdade. Não é sempre que nós realmente mostramos que somos servos de Deus. Porque não é somente falando de Jesus que é importante, ou citando um versículo da Bíblia, ou quando alguém nos pede um conselho, ou nos pede uma oração. É por uma coisa que é o principal, é o que mais tem que falar dentro de nós, o nosso testemunho. Você tem vivido isso, você sempre tem me compartilhado, na maioria, quando a gente compartilha aqui perguntando com essa semana, a maioria das coisas que você me compartilha sempre tem a ver com o seu testemunho. Sempre tem a ver com alguma coisa que você passa, que o seu testemunho entra em xeque. Em que às vezes pessoas não concordam com o seu jeito de ser, mesmo que seja Deus te moldando cada dia, te lapidando cada dia, mas pessoas não concordam com o seu jeito de ser, mas você tem feito a diferença e mostrado o testemunho. Então literalmente nós somos cristãos de verdade. E o que eu achei interessante é que no correto, esses 2 primeiros domingos, é feito o alvo de fé. A não ser que o pastor Herbert mudou, porque muita gente viajando. Mas não foi feito o culto dos alvos de fé como a gente costuma fazer. E o pastor Henrique citou sobre alvos, mas a gente mudar o nosso alvo. Ao invés de nós fazermos alvos para coisas materiais, que não é errado, mas fazemos um alvo de fé para que nós possamos ser um cristão melhor. Eu tenho um pensamento diferente. Isso não pode ser um alvo. Porque ser um cristão de verdade é a nossa obrigação. Como cidadãos terrenos, como cidadãos humanos, nós temos uma obrigação de todos os dias ser um cidadão de bem, de cumprir com nossas obrigações na terra.
Mas como cidadãos celestiais, nós temos a obrigação de sermos cidadãos de bem, cumprindo aquilo que Deus nos manda. Então, não que seja errado isso se tornar um alvo, mas no meu entender, isso não pode ser um alvo. Porque a partir do momento em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já tem que passar a ser um cristão de verdade. É fácil? Não. Porque as tentações que a gente passa, eu tenho passado algumas provas no serviço difíceis, principalmente em questão de paciência. É uma coisa que eu tenho que ter muito no serviço, porque tem situações ali que se eu perder o controle, não é só a mim que eu prejudico quem está à minha volta. Então, o que eu levo para mim, que na realidade eu procuro fazer, mas tenho que continuar fazendo, é a questão justamente de ser um cristão de verdade, que você citou, de ser a diferença, ainda que lhe custe alguma coisa. Ser rejeitado, as pessoas se afastarem de você, ou quem sabe qualquer outra coisa, quem sabe perseguição, porque o fato do Brasil ser um país livre, que não tem perseguição, não significa que nós não somos perseguidos. Só não é uma perseguição em tamanha escala como acontece em outros países aí. Mas o que eu tiro para mim, e logicamente compartilho com você, é que nós possamos ser cristãos de verdade, que nós não tenhamos apenas como um alvo ser cristão de verdade, mas que isso seja mais do que uma obrigação, seja um dever, um prazer nosso ser cristão de verdade. Para que nós possamos neste ano viver coisas maiores do que aquelas que nós sonhamos, mas não apenas aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente fala sobre maiores coisas do que essas, a gente se refere ao que Deus tem para nós. Que se você for comparar o tamanho, então é isso que eu compartilho, é isso que eu entendi. E se quiser falar mais alguma coisa, o microfone é teu.